Olá, nós vamos comentar hoje um pouco sobre fatores preditores de cirurgia bariátrica, ou seja, será que tem como eu saber qual paciente que vai ter um melhor resultado? Né? É lógico, se a gente tivesse algum exame, algum questionário, que a gente conseguisse prever quem vai ter bom resultado ou mau resultado, seria uma coisa muito interessante. Eu vou comentar hoje sobre 2 trabalhos publicados na Obesity Surgery que analisam isso, fatores preditores de cirurgia bariátrica, né? Então a gente observa às vezes que pacientes que têm uma idade menor, os pacientes mais jovens, eles têm uma facilidade maior de perder peso. Então isso é um fator preditor. Os pacientes mais jovens perdem peso com mais facilidade. E os pacientes com uma idade um pouco maior, acima de 50 anos, comenta-se que tem um metabolismo mais lento, na verdade é mais ou menos isso, acabam tendo uma dificuldade maior, né? Então isso às vezes pode influenciar na escolha da técnica, né? A gente sabe que o sleeve, por exemplo, é uma cirurgia que perde menos peso, e o bypass é uma cirurgia que perde um pouquinho mais de peso por ter 2 mecanismos. Então isso tem que ser levado em conta. Outro fator preditor que a gente sabe é em relação ao peso. Pacientes que têm um peso maior, geralmente eles tendem a perder mais peso, mas porque eles têm um peso maior. Ao mesmo tempo, os pacientes que têm um peso menor, eles perdem menos peso, mas eles ficam com um IMC maior, né? Então, pacientes com maior peso, talvez tem-se uma tendência a você tomar mais cuidado com a dieta, com a alimentação, estimular mais a atividade física para ter uma perda de peso maior, porque ele precisa, ao mesmo tempo que ele perde mais, ele precisa perder mais peso. O outro fator preditor que é muito interessante, que a gente observa, é em relação ao sexo. Geralmente os homens tendem a perder um pouco mais de peso, tá? Isso é uma coisa bem visível, né? Os homens acabam perdendo um pouco mais de peso que as mulheres. Então, quando uma mulher exige também um cuidado maior, né? Um outro fator é a presença de doenças associadas às comorbidades. O que a gente sabe? Geralmente as pessoas que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto, elas têm uma doença chamada síndrome metabólica. Elas têm, por exemplo, uma obesidade mais abdominal. Então elas tendem a ter uma dificuldade maior na perda de peso, tá? Então isso também é um fator preditor da cirurgia bariátrica. Que mais que nós podemos falar? E nesses trabalhos que eu havia comentado, que eu estou conversando aqui sobre eles, existiam coisas mais específicas que eles observaram, que sugerem que o paciente pode vir a perder menos peso ou ter um reganho de peso mais precoce, né? Então, pacientes com IMC alto, com ansiedade, com depressão, pode ser que eles venham a perder menos peso, com HDL baixo, que é um exame de sangue relacionado ao colesterol. Então, tudo isso são fatores importantes de serem analisados no pré-operatório para você determinar qual paciente que você acha que vai ter um melhor resultado, e esse paciente que você acha que tem uma probabilidade menor de perder menos peso, você estimular ele através de dieta, de exercício, para que ele tenha uma perda de peso bem adequada, tá? Então é muito importante os exames pré-operatórios, toda essa avaliação pré-operatória, essa análise comportamental, para que você veja de repente qual que é a melhor técnica para o paciente, ou sleeve ou bypass, e a partir disso você ter um resultado melhor da cirurgia. E uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que é importante: a cirurgia ela é o meio que vai fazer você perder o excesso de peso, mas não adianta você fazer a cirurgia e não fazer uma mudança comportamental e alimentar, comportamental tanto da parte da atividade física como também alimentar, que senão você não vai ter um bom resultado. Até logo!